A não ser que tenhamos com clareza essa questão resolvida, finalizada, continuaremos constantemente presos a uma particular visão de mundo, a partir de uma visão equivocada sobre nós mesmos. Eu me refiro a essa questão da mente, da natureza da mente. Qual é a natureza da mente? O que é essa mente em nós? Alguns têm nos falado que essa mente se subdivide, ela se divide e se subdivide. Então nós temos essa assim conhecida mente consciente e suas diversas camadas. Temos esta mente inconsciente com as suas diversas camadas. Podemos ter uma aproximação da totalidade da mente, daquilo que a mente representa. Podemos ter uma compreensão da natureza, da estrutura da mente. O que é a mente? O que é esse elemento em nós que está em expressão? Constantemente nós estamos lidando com o momento presente a partir dessa expressão. Em alguns momentos estamos tristes, em outros momentos estamos alegres. No instante seguinte estamos preocupados e no outro estressados. Então nós temos diversas expressões de pensamentos, sentimentos, emoções e sensações na vida. Assim, a mente ela é constituída de expressões de experiências. Quem é esse elemento presente que se vê separado dessas experiências quando elas acontecem? Quem é esse elemento presente que se vê separado dos pensamentos quando eles surgem? E esse elemento que sente quando os sentimentos aí estão. Nós precisamos olhar de perto aquilo que nós somos. Quando você se olha pela manhã no espelho, você se vê e você conhece o seu rosto. Você não tem nenhuma dúvida a respeito daquilo que está vendo ali no espelho. Você se reconhece. Nós não temos, assim, uma visão clara no espelho da vida desse rosto que temos, desse psicológico rosto que trazemos. Não compreendemos a mente, não compreendemos esse rosto, não compreendemos essa imagem, até porque nós não temos ciência da presença dessa imagem, porque nós não estudamos, não investigamos, não nos aproximamos para olhar. Aqui juntos nós estamos investigando a verdade sobre o pensador, sobre o experimentador, sobre aquele que está no sentir, sobre aquele que está na ação e, portanto, no fazer. Ter uma visão direta desse rosto, nesse espelho da vida, é se compreender dentro do contexto desta existência. Nós estamos apenas existindo como pessoas, sem uma visão daquilo que a existência representa.
E em que contexto aparece essa entidade presente? Portanto, nós não nos damos conta da psicológica condição imaginária construída pelo pensamento, da presença desse que está nesse existir. A sensação que você tem é de que você existe. Enquanto que, na realidade, o que temos presente é a vida nessa existência. Não temos ciência da vida, não temos ciência da existência, porque estamos absorvidos na ideia, na imaginação, na crença de uma entidade presente tendo uma existência particular e, portanto, tendo um rosto para a vida, sendo essa entidade o pensador, o experimentador, aquele que sente e aquele que faz. Aqui o nosso trabalho consiste em olharmos e de perto tomarmos ciência desse rosto, disso que se mostra na vida. Aqui na vida, na existência, apenas quando você toma ciência daquilo que você é, daquilo que você expressa ser, daquilo que você parece ser, é que fica claro que estamos diante de uma projeção criada pelo pensamento. Essa projeção do pensamento, essa particular visão de mundo construída pelo pensamento, que está estabelecendo em nós a ilusão desse existir de alguém, desse ser alguém. Esse alguém que é o pensador, esse alguém que é o experimentador, esse alguém que é o fazedor e que sente as coisas. Assim, a aproximação da verdade desse aprender sobre o autoconhecimento. É uma playlist aqui no canal. Lhe dá a visão desse rosto, lhe dá a visão desse existir. Olhar para esse existir, olhar para esse rosto e ficar ciente de que esse rosto, esse existir, é simplesmente um movimento que está presente em razão da presença do passado, da continuidade do movimento de uma qualidade de pensamento, que é esse formato de pensamento psicológico. Nós temos colocado isso aqui para você. É tomar ciência da natureza da mente. Não existe tal coisa como esta mente do eu, como esta mente egóica, como esta mente do existir, que é a mente da pessoa. Isso é algo criado, estabelecido em nós por uma estrutura falsa, por uma estrutura de imaginação e construção de ideias, de crenças, de conclusões. Essa é a forma estabelecida em nós por uma qualidade de intelecto programado para se mover dessa forma, para avaliar dessa maneira, para julgar, para comparar, para se posicionar na vida, sustentando esta autodefesa dessas ideias. É assim que tem se estabelecido em nós uma imagem, um rosto,
uma representação mental que nós chamamos de mim, de eu, de pessoa. Nós estamos apenas diante de algo que se estabelece como sendo real a partir de uma memória psicológica. Veja, nós temos a simples memória, a prática, objetiva e funcional memória. Nós precisamos do conhecimento e, naturalmente, da experiência para poder chegar em casa, para poder chegar no trabalho, para poder lidar com a profissão, para poder lidar com pessoas, porque temos a lembrança do rosto delas, o nome delas. Então, nesse nível, precisamos da memória. É a qualidade de memória objetiva, prática, simples. Mas fora esta qualidade de memória, nós temos a memória psicológica, a memória que está dando estrutura e natureza a esta mente egóica, a esta mente do eu. A presença desta mente egóica, desta mente do eu, é basicamente memória. O conjunto de conclusões, opiniões, ideias e crenças sobre quem nós somos, sobre quem o outro é, sobre o que a vida representa, requer a presença desta qualidade de memória e desse tipo de mente. E nós estamos vivendo nesta mente. Estamos sustentando a pessoa que está vivendo nesta memória psicológica. Esta pessoa é esse existir de alguém. Não é a vida como ela é. Não é a existência como ela acontece. É o existir de alguém nesta mente, que é a mente egóica, que é a mente do eu. Quando há essa descoberta, esta constatação, nesse aprender sobre nós mesmos, fica descartado esse rosto, fica descartado esta imagem, fica descartado esse existir de alguém. Para uma visão da vida sem essa memória psicológica, sem esta mente egóica, sem esse sentido do eu. Esse é o propósito desses encontros. Esse é o propósito desse trabalho. Nós temos voltado de novo e de novo e de novo. A importância de aprender a olhar para esse momento sem o pensamento, sem a palavra, sem a imagem, sem a ideia. Quando você olha para alguém, você olha a partir da palavra, da imagem, da ideia, da crença sobre ela ou sobre ele. Você não está lidando com ele ou ela, está lidando com o passado nesse formato de memória psicológica que você tem dele ou dela. Essa qualidade de olhar é desatenta. Apenas na desatenção é possível essa qualidade de olhar. É a partir de um intelecto passivo que carrega essa atividade passiva desta memória psicológica. É isso que faz com que você esteja constantemente com as pessoas sem de fato estar com elas.
Você está com a imagem que tem delas. Elas estão com a imagem que elas têm de você. Isso ocorre em razão da desatenção. O que é a presença desta atenção que põe fim a esta qualidade de visão de mundo, de visão do outro, de visão de si mesmo? É a presença da atenção. Aprender a olhar para si mesmo, aprender a olhar para o outro, aprender a olhar para a vida, sem o passado, sem a memória psicológica, requer a presença da atenção plena. Então, o que é a atenção plena? Essa é uma playlist aqui no canal. É uma nova forma de se aproximar da experiência, sem o passado. Observe que todo contato que você tem com a experiência a partir do passado lhe dá a referência daquela experiência. Porque você traz com você o experimentador. Mas quando você entra em contato com a experiência sem o passado, você não tem o experimentador. E, portanto, não tem qualquer referência. Você está diante do novo, está diante da ciência desse olhar, sem esse eu, sem essa máscara, sem esse rosto, sem esse passado, sem esse intelecto condicionado. É isso que nós precisamos descobrir na vida. É a vida como pura existência, nesse contato com o momento presente, sem o experimentador, sem o pensador. Estamos em um contato com o instante em atenção plena. Eu tenho dito que esta atenção plena não é um estado, ou ele é o estado além de todos os estados. Porque nesse instante não existe o experimentador. É o experimentador que carrega lembranças, recordações e experiências passadas, de estados que ele já viveu. Nesse momento não existe o experimentador. Portanto, estamos além de todos os estados. Ou esse estado de atenção plena é algo fora do conhecido. É algo fora desse eu, desse mim, desse pensador. É algo fora desta ilusória entidade presente, que é esse alguém, nesse existir, no existir de alguém. Portanto, o contato com a vida é o contato com a existência, mas não há alguém nesse contato. Estamos juntos? Nós estamos colocando aqui em palavras uma forma de aproximação, de investigação de como nós estamos funcionando. Ter o contato com esse instante, com esse momento, sem o pensador, sem o experimentador. É a vida se revelando, sem o eu, sem esse rosto, sem esta imagem. Então, ele ou ela, nesse contato, ali está presente a própria vida, porque não há esse eu. Se não há esse eu, não existe esse ele. Não existe esse nós e eles.
Isso é o fim daquilo que conhecemos por mente egóica, por consciência egocêntrica, por consciência da pessoa. Nós precisamos descobrir a vida nesse instante, como de fato ela acontece, como ela acontece nesse instante, sem esse elemento que vem do passado, sem esse elemento que compara, que rejeita, que concorda, que discorda, que gosta ou não gosta. Uma compreensão direta desse instante, desse momento, requer simplesmente uma atenção para aquilo que se passa aqui e agora, internamente e externamente. Não é algo que você irá aprender com alguém, é algo que você irá descobrir presente já em si mesmo. Quando você era criança, você não tinha dificuldade nenhuma de lidar com a natureza, com árvores, flores. Isso já estava lá. E já estava lá porque você não se importava. Reparem como é interessante isso. Você não se importava com o modelo do pensamento. Na razão em que você foi crescendo, o pensamento tomou destaque e assumiu uma valorização extraordinária para esse pensador. Quando você era criança, você estava lidando com o instante, com o momento. Você não tinha muito claro ainda para si mesmo esse mundo psicológico, esse mundo da mente, esse mundo desse eu, desse ego, desse mim, com os seus diversos interesses. Quando você cresce, você começa a assumir psicologicamente essa estrutura como sendo você. Então você se ocupa muito agora com conquistas, realizações, desejos, preocupações, medos. Está sempre se envolvendo com o futuro e com o passado. É assim que a mente egóica, que esta mente do eu funciona. Quando você é bem criança, muito pequeno, você se ocupa com o instante e com as necessidades do momento. É algo muito natural uma criança olhar sem as expectativas, os desejos e os medos para esse instante, para esse momento. Quando ela está brincando, quando está em contato com uma árvore ou com um pequeno inseto, ou com as folhas no chão, ali debaixo daquela árvore, ou com as formigas passeando. Assim, nós temos em nós uma qualidade de atenção para o momento que já está disponível. Só não se mostra disponível porque estamos por demais absorvidos em um modelo de consciência que é a consciência desse eu, que é a consciência desta imagem, desta ideia de existir como alguém. Aqui o seu contato com o momento presente, ele já está presente. Ele não irá chegar. Ele não irá aparecer
vindo de algum outro lugar, é algo que está presente. Quando você está, por exemplo, diante de um pôr do sol, ou caminhando, fazendo trilha, ou assentado ali na praia, olhando para o mar, nesse momento, nesse instante, por alguns segundos, há um completo esvaziamento de todo esse movimento psicológico, de interesse nos pensamentos. Então, nesse instante, por alguns segundos, o passado desaparece e o futuro também. Nesse momento, há um encontro de comunhão, de constatação desse instante. Repare que nesse momento, esta imagem de alguém, esse existir da pessoa, as pessoas que estão em relação com esta pessoa, com esse mim, tudo isso desaparece. Fica só o momento, só esse olhar, só esse perceber, só esse sentir. Não há alguém nesse sentir, não há alguém nesse olhar, não há alguém nesse perceber. Portanto, a presença desta atenção, quando você pergunta o que é atenção plena, é a ciência desse momento, quando o eu não está. Isso lhe dá uma visão clara de algo além do conhecido, algo além do pensamento, algo além do tempo. É a presença desta atenção, desta completa atenção, desta plena atenção, que abre esse portal para a revelação da meditação, que é esse encontro com esse instante, livre do passado. Então, algo se revela, algo se mostra, algo se apresenta, algo que sempre esteve aqui. Mas em razão de todo esse movimento de inquietude interna, de tagarelice mental, de movimento de pensamentos, de continuidade de imagens para esse alguém, nesse existir, esse era o impedimento, esse era o bloqueio. É aqui que se situava a ilusória identidade, o movimento egocêntrico de alguém presente, se vendo como alguém que existe. O que é a presença dessa atenção plena? É tomar ciência desse alguém, é tomar ciência desse rosto, é tomar ciência desse movimento. Apenas tomar ciência disso. Assim como nesse instante, nesse encontro com aquele pôr do sol, com aquelas ondas batendo contra as rochas, e você ali, assentado. Assim como nesse momento, há só o olhar, há só o constatar, há só o perceber. A base desta atenção plena é esse olhar. Veja, você não vai aprender, repito, isso com alguém, porque isso já está presente. Apenas olhe. Olhe para um pensamento que surja, para um sentimento que esteja aparecendo, para uma lembrança de alguém ou de algo surgindo. Apenas olhe. Não se confunda com esse olhar. Não dê continuidade a essa experiência. Não dê continuidade a esse pensamento. Apenas observe. Fique ciente
Quando você não dá continuidade a esse pensamento, o pensador não aparece. Quando você não dá continuidade a essa experiência, o experimentador não aparece. Então temos apenas a presença desse olhar, desse perceber, desse sentir. Não há alguém no sentir, não há alguém no perceber, não há alguém no olhar. Então, nesse momento, algo se conclui, algo termina e algo se revela, algo além desta mente, que carrega esse modelo de memória psicológica, de continuidade do passado. Então, estamos diante da vida, diante da existência, sem o eu, sem esse mim, sem o passado. Nesse instante, você acaba de tocar na presença da meditação, na ciência da meditação, na verdade da meditação. Quando a meditação está presente, em razão desta visão do autoconhecimento, quando esta atenção se mostra clara, nós temos a vida, nós temos a existência, nós temos a bem-aventurança divina, nós temos a verdade se revelando. Nesta verdade está a presença do amor, da liberdade, da felicidade. Essa é a natureza deste ser. Essa é a natureza da meditação. A presença da meditação é a ausência desse alguém, é a ausência desse rosto, é a ausência desse meditador. Estamos com você aqui, aprofundando, tomando ciência, trabalhando com você. Nesses encontros online nos finais de semana, nós temos 2 dias juntos para aprofundar isso. São 2 dias em um encontro online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Problema só é problema quando você não tem solução. E problema só é problema quando você está envolvido em resolver. Quando há clareza nessa aproximação, você não se envolve para resolver. Então aquilo não é mais um problema. É uma situação, um desafio. Nós não sabemos fazer isso. E por quê? Porque nos falta essa atenção.